O Serviço Cristão, capítulo 3. Condições dominantes entre o povo de Deus. Falta de espírito missionário. Tem havido pouco espírito missionário entre os adventistas observadores do sábado. Se os pastores e o povo estivessem suficientemente despertos, não se deixariam ficar assim indiferentes quando Deus os honrou, tornando-os os depositários de sua lei, imprimindo-a em seu espírito e escrevendo-a em seu coração. O verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas, que fazem tão alta profissão. Os corações já não se acham abrasados com o amor pelas almas e o desejo de levá-las para o redil de Cristo. Faltam-nos obreiros fervorosos. Não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes: passa e ajuda-nos. Atos 16, 9. Foi-me mostrado que, como um povo, somos deficientes. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Nossa fé testifica que vivemos sob a proclamação da mais solene e importante mensagem que já foi dada a mortais. Entretanto, à plena vista deste fato, nossos esforços, nosso zelo, nosso espírito de sacrifício não estão à altura do caráter da obra. Devemos despertar dentre os mortos, e Cristo nos dará vida. Dói-me o coração quando penso em quão pouco nossas igrejas sentem suas solenes responsabilidades para com Deus. Não são só os pastores que são soldados, mas todo homem e mulher que se alistou no exército de Cristo. E estarão eles dispostos a sujeitar-se à comida de um soldado, exatamente como Cristo lhes deu exemplo em sua vida de abnegação e sacrifício? Que abnegação têm manifestado nossas igrejas em geral? Podem ter feito donativos em dinheiro, mas não se terem dado a si mesmos. Muitos dos professos seguidores de Cristo não sentem mais preocupação pelas almas do que o faz o mundo. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o amor à ostentação, o amor à comodidade, separam de Deus os professos cristãos, e o espírito missionário, em realidade, só existe em poucos. Que pode, porém, ser feito para abrir os olhos desses pecadores em Sião e fazer tremer os hipócritas? Há uma classe representada por Meroz. O espírito missionário jamais se apoderou de sua alma. Os apelos das missões estrangeiras não os despertaram para a ação. Que contas prestarão a Deus esses que coisa alguma estão fazendo em sua causa? Coisa alguma para ganhar almas para Cristo? Esses receberão a sentença: servo mau e negligente. Mateus 25, 26. Como ilustração dessa falha de vossa parte em vir ao socorro da causa de Deus, como era vosso privilégio, foram-me lembradas as palavras: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Classe complacente consigo mesma. Foi-me apresentada uma classe cônscia de possuir impulsos generosos, sentimentos de devoção e amor ao fazer o bem. Entretanto, ao mesmo tempo, nada estão fazendo. Possuem sentimentos de complacência própria, lisonjeando-se de que, se tivessem oportunidade ou as circunstâncias fossem mais favoráveis, poderiam fazer e fariam uma grande e boa obra. Mas aguardam a oportunidade. Desprezam o espírito estreito do infeliz mesquinho que dá de má vontade a pequenina esmola ao necessitado. Veem eles que ele vive para si mesmo, que não deseja ser chamado para fazer bem aos outros, para abençoá-los com os talentos de sua influência e meios que lhe foram confiados para deles usar, não abusar, nem para deixarem que enferrujem ou fiquem enterrados no solo. Os que se entregam à sua avareza e egoísmo são responsáveis por seus atos mesquinhos e responsáveis também pelos talentos dos quais abusam. Mais responsáveis, porém, são os que têm impulsos generosos e são naturalmente ligeiros em discernir coisas espirituais se permanecerem inativos, aguardando uma oportunidade que supõem não haver chegado e, ao mesmo tempo,
comparando sua disposição de agir com a disposição do mesquinho e refletindo que seu estado é mais favorável do que o de seus semelhantes de alma mesquinha. Esses se enganam a si mesmos. A mera posse de qualidades que não se põem em uso tão somente lhes aumenta a responsabilidade, e se deixam inaproveitados ou entesourados os talentos de seu senhor, seu estado não é melhor do que o de seus semelhantes, por cuja alma sentem tanto desprezo. A eles se dirá: sabíeis a vontade do Senhor, e não a cumpristes. Satânico torpor mortal. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para dele se duvidar, e em vista destas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Este mortal torpor vem de Satanás. A incredulidade, como o manto da morte, está envolvendo nossas igrejas, porque não empregam os talentos que Deus lhes deu, comunicando a luz aos que não conhecem a preciosa verdade. O Senhor chama as almas perdoadas, as que se regozijam na luz que têm, para tornarem conhecidas a outros a verdade. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam afinal pesados na balança e encontrados em falta. Os homens estão em perigo, multidões perecem, mas quão poucos dos seguidores professos de Cristo sentem responsabilidade por estas almas. O destino de um mundo pende na balança, mas isto mal comove mesmo aqueles que dizem crer na verdade mais abarcante já dada aos mortais. Há uma carência daquele amor que induziu Cristo a deixar seu lar celeste e assumir a natureza humana, para que a humanidade tocasse a humanidade e a atraísse à divindade. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus que o impede de compreender o dever do momento. Satanás usa a sonolenta e descuidada indolência de professos cristãos para aumentar suas forças e conquistar almas. Muitos que presumem que, embora não estejam trabalhando ativamente para Cristo, estão contudo a seu lado, habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagens. Deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres por cumprir e palavras por pronunciar, permitem que Satanás alcance domínio sobre as almas que podiam ser ganhas para Cristo. Quando estudo as Escrituras, fico alarmado por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que o não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo, e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como o Israel de outrora, seguem as abominações das nações que o cercam. Diminuído o discernimento espiritual. E não só no mundo, vemos os resultados de a Igreja negligenciar o trabalho nos moldes de Cristo. Por essa negligência, introduziu-se na Igreja um estado de coisas que tem eclipsado os altos e santos interesses da obra de Deus. Tem-na penetrado um espírito de crítica e amargura, e o discernimento espiritual de muitos se tem atenuado. Por este motivo, a causa de Cristo tem sofrido grande perda. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça
e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, e, no entanto, a opinião geral é que a Igreja está florescendo e que a paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A Igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Estado de debilidade espiritual. Sobre o povo de Deus tem brilhado luz acumulada, mas muitos têm negligenciado seguir a luz e, por esta razão, se acham num estado de grande debilidade espiritual. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está perecendo agora. Não hão de ser condenados por desconhecerem o caminho, a verdade e a vida. A verdade que lhes alcançou o entendimento, a luz que lhes brilhou na alma, mas que foi negligenciada e recusada, há de condená-los. Os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar, não estarão sob condenação. Que mais poderia ter sido feito pela vinha do Senhor? A luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará, a menos que consintam em ser por ela salvos, vivendo plenamente à sua altura e transmitindo-a a outros que se acham em trevas. A necessidade do colírio celeste. As igrejas necessitam ungir os olhos com o colírio celeste, a fim de que possam ver as muitas oportunidades de servir a Deus que se acham ao seu alcance. Repetidas vezes, Deus ordenou a seu povo que fossem pelos caminhos e valados e forçassem os homens a entrar, para que sua casa se encha. Todavia, mesmo junto às nossas portas, existem famílias nas quais não mostramos bastante interesse para levá-las a pensar que nos preocupamos com a alma delas. É para empreender essa obra mais próxima de nós que o Senhor convida agora sua igreja. Não nos devemos levantar e dizer: quem é o meu próximo? Precisamos não esquecer que nosso próximo é aquele que necessita de nossa simpatia e auxílio. Nosso próximo é toda a alma ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que pertence a Deus. Em Cristo se desvanecem as distinções feitas pelos judeus quanto a quem era seu próximo. Não existem linhas divisórias, nem distinções convencionais, nem castas, nem aristocracias. Fanatismo e frio formalismo. Satanás está agora operando com todo o seu poder insinuante e enganador, a fim de desviar os homens da obra da mensagem do terceiro anjo, a qual deve ser proclamada com grande poder. Quando o inimigo vir que o Senhor está abençoando o seu povo e preparando-os para discernirem os seus enganos, ele operará com seu magistral poder para introduzir fanatismo por um lado e, por outro, frio formalismo, a fim de que consiga colher uma messe de almas. Agora é a ocasião para vigiarmos incessantemente. Estai atentos ao primeiro passo de avanço que Satanás possa dar entre nós. Há icebergs morais em nossas igrejas. Há numerosos formalistas capazes de fazer uma ostentação imponente, mas não são capazes de brilhar como luzes no mundo. Amesquinhados pelo egoísmo. A razão por que o povo de Deus não é mais espiritual e não possui maior fé foi-me mostrada, é acharem-se amesquinhados pelo egoísmo. Não é a abundância de vossas reuniões o que Deus aceita. Não são as orações numerosas, mas o fazer bem, fazer a coisa devida e a devido tempo. Cobiça. Contudo, alguns se recusavam a converter-se. Não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus. E quando, para poder avançar a obra divina, eram feitos pedidos de ofertas voluntárias, alguns se apegavam de forma egoísta às suas posses terrestres. Esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes.
nenhum entre 20 preparado. É uma solene declaração que faço à Igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre, e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na Igreja seu espírito não subjugado, inculto. Seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes, e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Deponho minha pena e ergo a alma em oração para que o Senhor sopre sobre seu povo relapso, que são quais ossos secos, a fim de que vivam. O fim está próximo, chegando-nos tão furtivamente, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente como os abafados passos do ladrão à noite, a fim de surpreender desprevenidos os dormentes, sem o devido preparo. Conceda, Senhor, que seu Santo Espírito sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, para que não continuem por mais tempo dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Reavivamento e reforma. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo viver em conformidade com seus preceitos. Deus pede um reavivamento e uma reforma. A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser nosso primeiro trabalho. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da Igreja o espírito de discórdia e luta. Tem que ocorrer um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra, têm de se unir. Não reclamam as Escrituras uma obra mais pura e santa do que a que temos visto até agora? Deus requer daqueles que estão prontos a se deixarem reger pelo Espírito Santo que deem início a uma obra de inteira reforma. Vejo perante nós uma crise, e Deus requer que seus obreiros estejam em seus postos. Cada alma deve manter hoje uma posição de mais profunda e real consagração a Deus que nos anos passados. Fiquei profundamente impressionada com as cenas que ultimamente passaram perante mim nas visões da noite. Parecia estar se operando um grande movimento, uma obra de reavivamento em muitos lugares. Nosso povo acorria a seus postos, atendendo ao chamado de Deus. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão.
portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Há entre o povo de Deus grande necessidade de reforma. O atual estado da Igreja nos leva à pergunta: é isto uma fiel representação daquele que deu a vida por nós? Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da Igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A Igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e como no tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. A demora é fatal. Foi-me mostrado o povo de Deus, esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando diante de nós são de magnitude suficiente a fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da terra está quase madura. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão indolentemente esperando por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Eles negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam por um tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. Não produtores, mas consumidores. Os pretensos seguidores de Cristo estão em prova diante de todo o universo celeste, mas sua frieza de zelo e fragilidade dos esforços no serviço de Deus os identifica com os infiéis. Se o que fazem fosse o melhor que poderiam haver feito, sobre eles não pairaria condenação. Mas se seu coração estivesse dedicado à obra, poderiam fazer muito mais. Sabem, e o mundo também, que em alto grau perderam o espírito de abnegação e de carregar a cruz. Junto ao nome de muitos será escrito nos livros do céu: não produtores, porém consumidores. Por muitos que levam o nome de Cristo, é obscurecida sua glória, sua beleza toldada, retida sua honra. Muitos há cujos nomes estão nos livros da Igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhe ouvem as instruções, nem fazem sua obra. Por isto estão sob domínio do inimigo. Não fazem positivamente bem. Por isto produzem dano incalculável. Por sua influência não ser cheiro de vida para a vida, é cheiro de morte para a morte. A guarda dos mandamentos como capa ao pecado. O mesmo perigo existe hoje entre o povo que professa ser depositário da lei de Deus. São demasiado prontos em lisonjear-se com o pensamento de que a consideração que têm pelos mandamentos os preserve do poder da justiça divina. Não aceitam a reprovação do mal e acusam os servos de Deus de serem por demais zelosos em afastar do acampamento o pecado. Um Deus que aborrece o pecado concita os que professam guardar sua lei a afastar-se de toda iniquidade. A negligência em arrepender-se e obedecer à sua palavra trará hoje tão sérias consequências para o povo de Deus como fez o mesmo pecado em relação ao Israel antigo. Há um limite para além do qual ele não retardará por mais tempo seus juízos. Mortos em ofensas e pecados. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Vão e vêm
como a porta sobre as suas dobradiças. Durante anos, escutaram complacentemente as verdades mais solenes e comovedoras da alma, mas não as puseram em prática. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Conquanto professem piedade, negam-lhe o poder. Se continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para serem membros de sua família. Moralistas humanos. Muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que, somente, podia habilitá-los para honrar a Cristo com representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A Igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a Igreja na obediência da mesma. Diariamente, a Igreja se está convertendo ao mundo. Registro manchado. Muitos têm aparência de piedade. Seus nomes estão nos registros da Igreja, mas têm um registro manchado no céu. O anjo relator escreveu fielmente suas ações. Cada ato egoísta, toda palavra inconveniente, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, com toda engenhosa dissimulação, são fielmente anotados no livro de registro mantido pelo anjo relator. Os líderes estão se esgotando. Por alguns não assumirem as responsabilidades que devem assumir, ou não fazerem o trabalho que poderiam efetuar, a obra é demasiado grande para os poucos que nela se empenham. Vêm tanto por fazer, que sobrecarregam as forças e estão se esgotando rapidamente. Incapazes de justificarem sua fé. Muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias serão achados em falta. Negligenciaram questões de mais peso. Sua conversão é superficial, não profunda, fervorosa e cabal. Não sabem por que creem na verdade. Creem unicamente porque outros nela têm crido, e assim dão por certo ser ela a verdade. Não sabem dar a razão inteligente de sua crença. Os outros não são iluminados ou edificados por sua experiência, nem pelo conhecimento que tiveram o privilégio e dever de obter. A força e estabilidade estão com os professos sinceros. Alguns acompanharão o curso das profecias. Deus tem sobre a terra um povo que, com fé e santa esperança, está acompanhando o rolo da profecia a cumprir-se rapidamente e buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. Sonho impressionante. Num sonho que me foi dado em 29 de setembro de 1886, eu andava com um grande grupo que estava à procura de amoras silvestres. Havia muitos homens e mulheres jovens nesse grupo, os quais deviam ajudar a apanhar as frutas. Parecia como se estivéssemos numa cidade, pois havia muito pouco espaço vazio. Mas ao redor da cidade havia campos, belos arvoredos e pomares cultivados. Ia adiante um grande carro carregado de provisões para nós. Em breve o carro parou. O grupo dispersou-se em todas as direções à procura de frutas. Tudo em torno do carro eram arbustos, altos e baixos, apresentando belas e preciosas frutas, mas o grupo dirigia as vistas para muito longe em procura delas. Pus-me a apanhar as frutas ali por perto, mas com muito cuidado, com receio de tirar também as verdes que se achavam tão misturadas com as maduras, que eu só podia colher uma ou duas em cada cacho.
Algumas das maiores frutas tinham caído e estavam meio comidas pelos bichos e insetos. Oh, pensei, se este campo houvesse sido penetrado antes, toda essa preciosa fruta poderia ter sido salva, mas é demasiado tarde agora. Entretanto, apanharei estas do chão e verei se há algumas boas entre elas. Mesmo que toda a fruta esteja estragada, posso pelo menos mostrar aos irmãos o que eles poderiam ter encontrado se não se houvessem atrasado tanto. Nesse momento, 2 ou 3 grupos vieram caminhando para o lugar em que me achava. Estavam gracejando e pareciam muito ocupados com a companhia uns dos outros. Ao ver-me, disseram: "Temos procurado por toda parte e não pudemos encontrar frutas." Olharam com espanto para a quantidade que eu tinha. Eu disse: "Há mais ainda para serem apanhadas nesses arbustos." Começaram a colhê-las, mas logo pararam, dizendo: "Não é justo que apanhemos aqui. A senhora encontrou este lugar e a fruta é sua." Repliquei, porém: "Isso não importa. Apanhem onde encontrarem alguma. Este é o campo de Deus, e estas são suas frutas. Tendes o privilégio de apanhá-las." Mas dentro em pouco pareceu-me estar novamente só. De quando em quando ouvia conversas e risos no carro. Perguntei aos que aí se achavam: "Que estão fazendo?" Responderam: "Não pudemos encontrar nada, e como estivéssemos cansados e com fome, pensamos em vir para o carro e fazer um lanche. Depois de havermos descansado um pouco, haveremos de sair outra vez." "Mas," disse eu, "vocês não trouxeram ainda nada. Estão comendo todas as nossas provisões sem nos dar nada." "Não posso comer agora. Há muita fruta para apanhar. Vocês não a encontraram porque não procuraram atentamente. Não está do lado de fora dos arbustos. É preciso procurá-la. Na verdade, não a poderão apanhar a mãos cheias. Olhando, porém, com cuidado entre as verdes, hão de encontrar frutas excelentes." Dentro em pouco, meu baldezinho estava cheio delas e levei-as para o carro. Eu disse: "Esta é a melhor fruta que já apanhei, e colhi-a aqui, por perto, ao passo que vocês se fatigaram procurando-a inutilmente à distância." Então todos vieram ver minhas frutas. Disseram: "Estas são frutas de arbustos altos, durinhas e boas. Não pensávamos que se pudesse achar alguma coisa nos arbustos altos, de maneira que procuramos nos pés baixos apenas, e só encontramos algumas delas." Então eu disse: "Guardarão estas frutas e depois irão comigo procurar mais nos arbustos altos?" Mas eles não se tinham preparado para acondicionar as frutas. Havia pratos e sacos em abundância, mas haviam sido usados para guardar comida. Fiquei cansada de esperar e afinal indaguei: "Não vieram apanhar frutas? Então como não estão preparados para acondicioná-las?" Um respondeu: "Irmão White, não esperávamos realmente encontrar frutas num lugar onde havia tantas casas e tantas pessoas passando. Mas como a senhora parecia tão ansiosa de as colher, decidimos vir junto. Pensamos em trazer bastante para comer e aproveitar a recreação, caso não as apanhássemos." Respondi: "Não posso compreender essa espécie de trabalho. Voltarei para os arbustos imediatamente. O dia já vai adiantado. Em breve a noite chegará, quando não poderemos apanhar nenhuma fruta." Alguns foram comigo, mas outros permaneceram próximo do carro para comer. Num lugar, reunira-se um pequeno grupo e ocupava-se em falar acerca de alguma coisa na qual pareciam muito interessados. Aproximei-me e vi que uma criancinha que se achava nos braços de uma mulher havia-lhes atraído a atenção. Eu disse: "Vocês não têm senão pouco tempo, e fariam melhor em trabalhar enquanto podem." A atenção de muitos foi atraída por um casal de jovens que estava apostando corrida para o carro. Aí, chegando, estavam tão cansados que tiveram de sentar-se e descansar. Outros se haviam atirado também à relva em busca de repouso. Assim passou o dia, e bem pouco se havia feito. Afinal, eu disse: "Irmãos, vocês chamam a isso uma expedição mal-sucedida. Se essa é a maneira por que trabalham, não admiro sua falta de êxito. Seu sucesso ou fracasso depende da maneira em que lançam mão da obra. Há frutas aqui, pois eu as encontrei. Alguns de vocês andaram procurando nos pés baixos em vão. Outros encontraram algumas,
Mas os arbustos grandes foram passados por alto simplesmente porque não esperavam achar frutas aí. Veem que as frutas que eu apanhei são grandes e maduras. Dentro em pouco, outras amadurecerão e podemos tornar a percorrer esses arbustos. Foi essa a maneira em que eu fui ensinada a apanhar frutas. Se vocês houvessem procurado perto do carro, teriam encontrado da mesma maneira que eu. A lição que vocês deram hoje, aos que estão aprendendo a fazer essa espécie de serviço, será seguida por eles. O Senhor tem colocado esses arbustos frutíferos mesmo no meio desses lugares densamente povoados, e espera que os encontrem. Mas vocês têm estado todos muito ocupados em comer e divertir-se. Não vieram ao campo com sincera decisão de encontrar frutas. Devem, daqui em diante, trabalhar com mais zelo e fervor, e com um objetivo inteiramente diverso, ou seus trabalhos nunca serão bem-sucedidos. Trabalhando na devida maneira, ensinarão aos obreiros mais jovens que coisas como comer e divertir-se são de menor importância. Foi difícil trazer o carro de provisões para o terreno, mas vocês pensaram mais nelas do que nas frutas que deviam levar para casa em resultado de seus labores. Devem ser diligentes, primeiro para apanhar as frutas que estão mais próximas de vocês, e depois procurar as que se encontram mais afastadas. Em seguida poderão voltar e trabalhar perto outra vez, e assim serão bem-sucedidos. A prova a ser enfrentada. Na última, solene obra, poucos grandes homens se empenharão. São presumidos, independentes de Deus, e Ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada, mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham, fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite, lhes contemplamos o genuíno brilho. Não vem distante o tempo em que toda a alma terá de ser provada. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua nudez. O fim do capítulo 3 do Serviço Cristão.